Olá pessoal, estamos novamente aqui com mais um toque funcional. Hoje a gente vai começar uma sequência de toques funcionais que eu chamei de toques sobre embriologia da face e sistema estomatognático, ok? Por quê? Porque mais uma vez é um tema que a gente aprende quando a gente está lá no inicinho do curso e acha que não tem que prestar atenção, que isso não tem relevância clínica, e vocês vão ver na sequência o quanto isso é relevante para a nossa prática clínica. Relembrar um pouquinho a embriologia é fundamental para qualquer profissional de saúde, ok? No caso nosso, a gente vai focar na relevância clínica para o profissional que se dedica a cuidar das alterações do sistema estomatognático. Então, a formação da face, ela é extremamente relevante para nós e traz uma série de repercussões em tudo aquilo que a gente faz. Nós, como ortopedistas funcionais dos maxilares, precisamos, como nunca, saber alguns detalhes a respeito da embriologia da face, porque isso tem uma correlação direta com a nossa prática clínica, né? Então, eu vou hoje só dar alguns toquezinhos que são muito importantes, mas é relevante demais que a gente vá fundo nesse estudo da embriologia. Então, a gente lembra muito bem que a face ela é formada, num primeiro momento, a partir de um crescimento que veio daqui, que é chamado de prosencéfalo, e um outro crescimento que veio daqui, que é chamado de eminência cardíaca. Então, a gente está vendo aqui, ó, a eminência cardíaca, e aqui a gente está vendo o prosencéfalo. Então, olha só que interessante. Quando essas duas partes estão encontradas, elas formam a boca primitiva. Todo mundo que está me vendo lembra que estudou isso, mas não passa batido, né? Chama estomodeu, a boca primitiva, né? Quando a gente era um disco, depois nós viramos um cilindro, né? Esse cilindro encurvou, cresceu uma parte aqui, cresceu outra parte aqui, formou uma boca primitiva aqui no meio, que é o estomodeu, tá? Então era só o coração e o cérebro. Olha que interessante isso, se a gente pensar, fizer uma analogia, né? A boca original era coração e cérebro. E originalmente nós éramos, se a gente dividir um embriãozinho no meio, nessa fase, a gente tem daqui para cima e daqui para baixo com a mesma proporção. Ou seja, onde a gente trabalha, nós que trabalhamos aqui no sistema estomatognático, é a região que ocupa a maior proporção, né, do organismo em desenvolvimento nessa fase. É muito importante a gente pensar nisso, porque as estruturas que se originaram e formaram a área onde a gente trabalha são extremamente nobres, né? Muito bem, mas depois, como é que a gente foi formando as outras partes? Vocês lembram que se formaram os arcos branquiais? Tinha aqueles brotamentos que saíam daqui, ó, e iam vindo aqui para frente, brotando e formando os arcos branquiais. Não foi? Lembram disso? Então, aqui a gente tem, ó, os arcos branquiais vindo. O primeiro arco branquial, ele vai dar origem à mandíbula. E desse arco branquial vai ter dois brotos que vão dar origem à parte posterior da maxila, sendo que a parte central da maxila teve origem no prosencéfalo, que gerou uma parte aqui brotando dela, que é o processo fontonasal. Então, a gente teve uma formação do primeiro arco branquial conectando, brotou aqui um pedacinho, conectou com o processo fontonasal para formar a maxila. E a parte de baixo veio contínuo aqui e formou a mandíbula. Então, a origem disso aqui é do primeiro arco branquial. Nós temos depois o segundo arco branquial, que vai dar origem a uma série de estruturas também aqui que vão ser importantes para nós, e cada arco branquial tem um nervo principal que o inerva. Então, por exemplo, o primeiro arco branquial
o nervo que o inerva é o trigêmeo. O segundo arco branquial é o facial. O terceiro arco branquial é o glossofaríngeo. São todos nervos extremamente importantes na execução das funções do sistema estomatognático, ok? E tiveram origem, ao mesmo tempo, gerando uma série de interfaces que é preciso que a gente relembre, né? É preciso que a gente lembre disso muito bem, porque isso tem relevância na hora da gente fazer as nossas decisões clínicas, tá certo? Então vamos lá. Então olha que interessante visto de frente, né? Então eu tenho aqui o arco mandibular, ok? Esse arco mandibular, aqui está o estomodeu, que foi agora separado, a eminência cardíaca está aqui. Aqui é o prosencéfalo, que deu o processo frontonasal. Aqui a gente já tem um placoide que vai formar o nariz. A mandíbula está sendo formada, a maxila vai ser formada por esse brotamento junto com esse brotamento do processo frontonasal. É muito interessante a gente pensar de como as coisas vão acontecendo, né? Então, vamos ver aqui. Quais são os principais derivados do primeiro arco branquial? Olha só, a gente sabe que ele é inervado pelo trigêmeo, tá certo? Então ele vai dar origem a todos os músculos da mastigação. Eu pus as principais, só para que vocês que estão me ouvindo entendam a relevância disso. Então, todos os músculos da mastigação, o músculo miloioideo, que faz o assoalho da boca, ok? E conecta com quem? Com o ocioide e faz a sustentação aqui da língua, tá? Então, é inervado pelo trigêmeo, mas está relacionado também com a língua. O ventre anterior do digástrico, lembra que o digástrico tem um ventre anterior e o outro posterior. O ventre anterior do digástrico deriva do primeiro arco branquial e, portanto, é inervado pelo trigêmeo. O músculo tensor do véu palatino, lá atrás, que mexe a úvula, né? E o músculo tensor do tímpano. Opa, já começou a chamar atenção alguma coisa aqui. Tensor do tímpano, dentro do ouvido, inervado pelo trigêmeo? Sim. E isso faz com que haja uma grande interface entre as funções da boca e as funções do ouvido. É preciso que a gente entenda isso, certo? Não dá para compartimentalizar o indivíduo. E quais são os derivados, os principais derivados do segundo arco branquial? Ele vai ser inervado pelo nervo facial. Então, todas as estruturas que derivarem dele vão ser inervadas pelo facial. Os músculos da mímica, todos, derivam do segundo arco branquial. O ventre posterior do digástrico deriva do segundo arco branquial, então é inervado pelo facial. O músculo estiloioideo, né, que sai daqui e vem para cá, e o músculo do estribo. Opa, de novo uma interface entre boca e ouvido. Sim, o estribo tem um músculo pequenininho e esse músculo pequenininho ele é inervado pelo facial, ok? E a mandíbula? Como é que a mandíbula se forma? Lembrem-se que a mandíbula ela não é uma ossificação da cartilagem de Merkel. Cada um daqueles arcos branquiais tem dentro deles um feixe vascular, um feixe nervoso e uma cartilagem. Todo mundo lembra desse nome, cartilagem de Merkel. A cartilagem de Merkel é a cartilagem que dá a estrutura do primeiro arco branquial. No entanto, a mandíbula ela não se forma por ossificação endocondral dessa cartilagem, não. Ela se forma por ossificação intramembranosa que acontece lateralmente à cartilagem de Merkel. Então, olha só, com 6 semanas, a mãe às vezes nem sabe que está grávida. Com 6 semanas a gente tem já um início de condensação de células mesenquimais, tá? Ao lado da cartilagem de Merkel, tá? Com 7 semanas já começa a ossificação da mandíbula real. Não é mais a cartilagem de Merkel, né? Agora já começa a ser a ossificação intramembranosa, não endocondral, da mandíbula nova,
e a cartilagem de Merkel vai entrar em involução. E depois que a cartilagem de Merkel involui, permanecem por algum tempo 3 sítiozinhos da cartilagem só. Mas vai ter coisa interessante para a gente entender aqui, daqui a pouquinho. Com relação ao processo frontonasal, que é aquela parte que brotou aqui, ó, que vai ser a parte central da maxila, vai dar origem a quê? A porção média do nariz, ao filtrum, a pré-maxila e aos incisivos superiores. Olha só, então vai dar origem à porção média do nariz, ao filtrum, que é isso aqui, a pré-maxila e aos incisivos superiores. Interessante, né? Então veio tudo daqui, então a inervação, né, também vai vir dessa região. Vamos lá. E o palato, como é que o palato se forma? Ele se forma através da fusão de aletas laterais desse processo maxilar que brotou aqui. Então, brotou um processo maxilar aqui, de dentro dele vai crescer 2 aletas com uma inclinação nesse sentido. Na verdade, ela vem para baixo, mas a língua também está se formando, empurra essas aletas para cima, ok? E quando a língua empurra, né, essas aletas que estão se formando com essa direção, a língua está formando aqui, empurra, elas vão se unir e vão estabelecer a RAF, né? Então, o processo frontonasal deu origem à pré-maxila. Agora, a parte posterior da maxila e a RAF aconteceram frente à união das 2 aletas laterais que brotaram e coaptaram. Então, aqui está o palato, veja bem, ó, isso aqui que é a pré-maxila teve origem no processo frontonasal. Isso aqui, que são as 2 partes posteriores do palato que vão gerar a RAF, teve origem naquela aleta que brotou do processo maxilar, ok? É complexa essa formação do palato, né? Bem complexa. E por isso que quando a gente tem uma pequena alteração, assim, mínima, na hora da soldagem, a gente pode ter as fendas palatinas, né? Elas acontecem exatamente porque essa complexidade necessária para se formar o palato depende de momentos cruciais na união desses segmentos. Quando acontece algum problema, seja de várias ordens, o que acontece? Não colaba direitinho e aí pronto. Não, tem um timing perfeito para tudo. Passou daquele momento, aí não tem jeito mais, então a criança vai ter uma fenda palatina. Que graças a Deus hoje nós temos muitos meios de correção e tudo, mas é sempre um problema. Aqui nós temos um caso de fenda palatina que foi tratado pela professora Nise Manicardi, e eu pus aqui só para ilustrar como a ortopedia funcional dos maxilares, nos seus conceitos mais fundamentais, pode ajudar nas correções das fendas palatinas. Esse caso que foi tratado pela doutora Nise, vocês podem observar aqui, ó, na radiografia inicial não tinha osso nenhum aqui nessa região. E na radiografia de 1 ano depois, após o uso de pistas diretas planas, ou seja, após a funcionalização dessa boca, através das pistas diretas, houve o estímulo de formação de tecido ósseo e a gente já vê a fenda com osteoide já aqui nessa região, ou seja, formando o osso mesmo de forma completamente fisiológica. Gente, isso não tem palavra para explicar a beleza, né? Não tem palavra, porque são estímulos mínimos, recuperação de função. No Toques Funcionais da semana passada nós estávamos falando de função, então tem tudo a ver com ele, né? Executar adequadamente a função faz com que a formação óssea seja estimulada no seu potencial máximo, inclusive formando o osso numa região onde havia uma fenda.
É importante que a gente saiba disso. A língua, ela se forma de várias origens. Olha só, ela se forma, uma parte dela vem do tubérculo ímpar, que são processos laterais, tanto do primeiro arco e do segundo arco, ok? Então, quem era responsável por inervação do primeiro arco? Trigêmeo. Quem era responsável pela inervação do segundo arco? Facial. Ou seja, os 2 terços anteriores da língua, eles são inervados pelo trigêmeo e pelo facial. Então, o trigêmeo faz a inervação de temperatura, pressão, dor, e o facial faz a inervação de gustação, ok? Através de um ramo dele, que é a famosa corda do tímpano, que todo mundo já ouviu falar, mas esquece, né? Então, a corda do tímpano, ela anda juntinho com o nervo lingual, que é uma derivação, né, do alveolar inferior, que é do trigêmeo, né? Então, o nervo lingual e o nervo corda do tímpano caminham juntos, né? Um vai ser responsável por percepção da sensibilidade e o outro vai ser responsável pela percepção da gustação. Dos somitos occipitais, que são uns segmentozinhos que vão aparecendo aqui, a gente vai ter o quê? Vai ter originando a parte da musculatura. E dos somitos occipitais a gente vai ter o quê? Nós vamos ter a origem do nervo hipoglosso, que é o nervo responsável por inervar motoramente a língua. Então agora nós falamos até agora de 3 nervos. O terço posterior da língua, na região que chama eminência hipobranquial, ele é derivado do terceiro arco branquial. E eu falei para vocês que quem inerva o terceiro arco branquial é o glossofaríngeo. Então, o glossofaríngeo, ele vai ser responsável no terço posterior da língua por inervação sensitiva e por inervação gustativa. Então, no terço posterior da língua, a gente sente sabor através do glossofaríngeo. Não é do nervo facial, não é da corda do tímpano, ok? Isso é importante demais a gente saber. Então, até agora foram quantos nervos na língua? Foram trigêmeo, facial, glossofaríngeo, hipoglosso. Ainda tem o vago, que inerva a parte posterior da língua, aquela que a gente não enxerga, e lá atrás na garganta. Por isso que quando você quer vomitar, você põe o dedo na garganta, você vai ativar o nervo vago e vai reverter o movimento peristáltico. A gente não estudou isso, mas a gente sabe intuitivamente, todo mundo sabe. E o vago inerva aquela região bem mais profunda lá. Existe um pouquinho do acessório, que também tem os fibras do acessório que também trabalham por lá, na parte mais interna, mas vamos ficar com esses, que já está suficiente para a gente lembrar e entender a relevância. Ok? Então, olha só. 2 terços anteriores. Trigêmeo, facial e glossofaríngeo na parte motora. No terço posterior, ok? A gente vai ter falei glossofaríngeo, falei errado. Vou repetir, falei errado. Vou repetir. 2 terços anteriores. Nós vamos ter trigêmeo, facial e hipoglosso. Hipoglosso é que é o nervo motor, ok? O hipoglosso aqui nos 2 terços anteriores. No terço posterior da língua, nós vamos ter o glossofaríngeo, ok? Tanto para a parte sensitiva quanto para a parte gustativa, e o hipoglosso para a parte motora. Lá atrás, nós vamos ter o vago. Guardando isso, eu já estou satisfeita, ok? Então, quando a gente entende a língua, é importante que a gente veja, por exemplo, aqui numa teleradiografia, o que eu enxergo da língua é isso aqui, ó, daqui para frente. Mas a língua é muito maior do que isso. A língua sai do ocioide. O ocioide, em alemão, o nome dele é osso da língua. Então, a língua sai do ióide. Olha aqui o ióide, olha a língua, aqui é a epiglote. Ó, língua, toca no palato mole,
toca no palato duro, vem aqui na frente, faz um biquinho e insere aqui, ó, nessa região geniana interna, né? Onde a gente tem o músculo genioglosso, né? Que faz aquela parte anterior ali da língua. Relembrar, pelo menos o mais essencial da embriologia, é condição primordial para a prática da ortopedia funcional dos maxilares. Não tem jeito da gente fazer ortopedia funcional dos maxilares se a gente não sabe pelo menos um mínimo de embriologia, um mínimo de fisiologia, um mínimo de anatomia. Não tem jeito, porque todos os princípios fundamentais da ortopedia funcional dos maxilares se baseiam em restabelecimento da fisiologia oral. E ela depende de tudo isso que a gente está falando. Então, não existe ação mecânica nas intervenções ortopédicas funcionais. Elas são todas trabalhadas em termos de restabelecimento das funções. E para a gente fazer isso, nós precisamos conhecer. Se eu não conheço, eu não sei trabalhar com ortopedia funcional dos maxilares. Ortopedia funcional dos maxilares não é aparelho removível. Ortopedia funcional dos maxilares é uma terapêutica, né? É uma especialidade da odontologia que se mune de arsenal terapêutico específico, que não é só aparelho, que pode ser inclusive aconselhamento, que passa por pequenos desgastes, acréscimos de resina, tem uma série de intervenções que a gente só vai poder fazer se a gente conhecer isso. Então, ortopedia funcional dos maxilares é muito mais do que um aparelho removível. E se você não sabe isso, você não está fazendo ortopedia funcional dos maxilares, ok? Ortodontia removível é uma coisa, ortopedia funcional dos maxilares é outra completamente diferente, com indicações diferentes, com maneiras de ativação diferentes e com ações e estabilidade, né, de efeito completamente diferentes. Combinado? Não podemos deixar de esquecer disso. Quinta-feira a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, vamos discutir um pouquinho mais sobre isso, ok? E eu gostaria de lembrar para todo mundo que no início de junho nós vamos estar novamente oferecendo masterclasses. E então faz lá um save the date, porque dia 1º, 2 e 3 à noite nós vamos ter os nossos masterclasses e no domingo, dia 6, a finalização dessa série de masterclasses no início de junho. Se você está interessado, clique aqui embaixo, né, tem um link, já deixe lá reservado para a gente te avisar tudo direitinho. E lembre-se, nós não fazemos contato via SMS. Tem muita gente desonesta fazendo coisa errada por aí. Ok? Vejo vocês na quinta-feira.